Ela acha que a gente depende dela, mas é só pedir que ela abra a carteira, completou minha mãe, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Meu pai balançava a cabeça, concordando, ela só serve para isso mesmo. Eu sempre acreditei que família era tudo. Cresci ouvindo que sangue é mais forte que qualquer coisa, que devemos estar lá uns pelos outros, não importa o custo. E eu levei isso a sério. Durante anos, me desdobrei para ajudar meus pais, meu irmão e até minha prima, que eu considerava quase uma irmã. Trabalhei turnos exaustivos como enfermeira, abri mão de sonhos, de tempo, de dinheiro, tudo para garantir que eles estivessem bem. Mas, naquela noite, tudo mudou. Era uma quinta-feira. Qualquer, eu estava exausta depois de um plantão de 12 horas no hospital. Meu celular vibrou, uma notificação de mensagem. Era da minha prima, Clara. Um vídeo. Cliquei sem pensar muito, imaginando que fosse algum meme ou algo engraçado que ela sempre mandava. Mas o que vi me fez congelar. No vídeo, minha família. Minha mãe, meu pai, meu irmão Lucas e até Clara estava reunida na sala da casa dos meus pais. Eles riam alto, debochando. Ana é tão trouxa, disse meu irmão, com um tom de desprezo que eu nunca tinha ouvido. Ela acha que a gente depende dela, mas é só pedir que ela abra a carteira, completou minha mãe, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Meu pai balançava a cabeça, concordando, ela só serve para isso mesmo, para pagar as contas. Fiquei olhando para a tela, atônita, enquanto o vídeo continuava. Clara ainda disse algo sobre como eu era ingênua por acreditar que eles me respeitavam. Então, o vídeo terminou abruptamente. Segundos depois, outra notificação. Clara tinha apagado a mensagem. Desculpa, Ana, isso foi sem querer, escreveu ela em seguida, claramente em pânico. Mas já era tarde, eu já tinha visto tudo. Meu coração parecia estar sendo esmagado por uma mão invisível. Aquelas pessoas, pelas quais eu tinha sacrificado tanto, me viam como uma piada, uma marionete, um caixa eletrônico humano. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando entender como cheguei àquele ponto. Eu me lembrava de cada momento em que coloquei as necessidades deles acima das minhas, dos turnos extras que peguei para pagar as contas da casa dos meus pais, das vezes que transferi dinheiro para Lucas, mesmo sabendo que ele gastava com coisas desnecessárias, das férias em família que banquei, mesmo sem nunca ter tempo para viajar com eles, porque o hospital não me dava folga. Eu achava que era amor, achava que era meu dever, mas, naquele momento, percebi que era uma ilusão. A dor era insuportável. Mas, no fundo, algo começou a mudar. Uma faísca de raiva, de indignação, começou a crescer dentro de mim. Eu não podia continuar vivendo assim. Não podia continuar sendo a trouxa que eles achavam que eu era. Mas o que fazer? Como confrontar as pessoas que eu amava tanto, mesmo depois de tudo que vi? Eu não tinha respostas, mas sabia que algo precisava mudar. Enquanto pensava nisso, meu celular vibrou novamente. Era minha mãe, enviando uma mensagem. Ana, filha, você pode mandar um dinheiro pro aluguel? Tá apertado esse mês. Era a mesma mensagem de sempre, com aquele tom que misturava carinho e manipulação. Antes, eu teria corrido para o aplicativo do banco e feito a transferência sem pensar duas vezes. Mas, daquela vez, algo dentro de mim travou. Olhei para a mensagem por alguns minutos, sentindo o peso de anos de sacrifícios. E, pela primeira vez, comecei a considerar dizer não. Naquela noite, enquanto encarava a mensagem da minha mãe pedindo dinheiro para o aluguel, algo dentro de mim parecia gritar. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, e eu pudesse, pela primeira vez, enxergar a verdade por trás de anos de sacrifícios. Eu sempre achei que estava ajudando porque era o certo, porque família é assim, porque eu tinha que estar lá para eles. Mas, depois daquele vídeo, cada memória, cada momento em que abri mão de algo por eles, voltou como um filme em câmera lenta, e a realidade era cruel. Eu me lembro de quando tinha 22 anos, recém-formada em enfermagem. Meu pai estava desempregado, e a hipoteca da casa deles estava atrasada. Eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego no hospital, e o salário mal cobria minhas próprias despesas. Mesmo assim, quando minha mãe me ligou, chorando, dizendo que eles poderiam perder a casa, eu não hesitei. Peguei turnos extras. Abri mão de qualquer luxo, um jantar fora, uma roupa nova, até mesmo um celular decente, e comecei a mandar dinheiro para eles. Durante 5 anos, paguei a hipoteca deles. 5 anos. Cada boleto que quitava era um pedaço dos meus sonhos que eu deixava para trás. E não era só isso. Meu irmão, Lucas, nunca foi de se esforçar muito. Ele começou a faculdade de administração, mas largou no segundo ano. Mesmo assim, eu paguei as mensalidades enquanto ele estava matriculado. É só uma fase, Ana, minha mãe dizia. Ele vai encontrar o caminho dele. Eu acreditava. Transferia o dinheiro, mesmo sabendo que ele gastava boa parte com saídas, roupas de marca e coisas que eu nunca podia me dar ao luxo de comprar. Quando ele abandonou o curso, ninguém me agradeceu. Ninguém reconheceu o que eu tinha feito. Eles só seguiram em frente, como se fosse minha obrigação. E as férias em família? Essas eram as piores. Todo ano, minha mãe planejava uma viagem.
praia, serra, qualquer lugar que parecesse um sonho. Eu nunca ia, porque o hospital não me dava folga, mas sempre pagava. Você é a única que tem condições, Ana, dizia meu pai. Eu mandava o dinheiro, imaginando eles aproveitando, tirando fotos, criando memórias das quais eu não fazia parte. Uma vez, cheguei a pedir para minha mãe me mandar uma foto da viagem. Ela mandou, mas com um comentário: você deveria ter vindo, filha, trabalhar tanto não é vida, como se eu tivesse escolha. Enquanto pensava nisso tudo, sentada na minha pequena sala de estar, com o celular ainda na mão, comecei a sentir uma raiva que nunca tinha permitido a mim mesma sentir. Raiva de mim mesma, por ter sido tão cega. Raiva deles, por terem usado meu amor como uma ferramenta. Eu queria gritar, queria ligar para cada um deles e perguntar por que me trataram assim. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim dizia que gritar não adiantaria. Eles não mudariam. Eles nunca tinham mudado. Então, olhei novamente para a mensagem da minha mãe. Ana, filha, você pode mandar um dinheiro pro aluguel? Tá apertado esse mês. Era a mesma história de sempre. Mas, dessa vez, em vez de sentir a culpa automática, senti algo novo. Uma determinação fria, quase assustadora. Digitei: esse mês não posso. E enviei. Meu coração disparou. Era a primeira vez em anos que eu dizia não para eles. Não expliquei, não me justifiquei. Apenas disse não. Quase imediatamente, meu celular começou a vibrar. Minha mãe respondeu: como assim? Ana, você sabe que seu irmão não consegue pagar tudo sozinho. Depois, uma mensagem do meu pai: nós te criamos, filha. É assim que você retribui. E, por fim, Clara, minha prima, com um áudio de quase 1 minuto, dizendo que eu estava sendo egoísta, que família é para ajudar, que eu não podia virar as costas para eles agora. Cada mensagem era como um golpe, mas, ao mesmo tempo, cada uma delas reforçava o que eu já sabia. Eles não me viam como uma pessoa, eles me viam como uma solução. Eu não respondi. Desliguei o celular e me sentei no sofá, tentando processar o que estava acontecendo. Minha cabeça girava com perguntas. Será que eu estava sendo injusta? Será que eu estava exagerando? Mas então eu me lembrava do vídeo, das risadas, das palavras cruéis. Ela só serve para isso. Não, eu não estava exagerando. Pela primeira vez, eu estava enxergando a verdade. E, pela primeira vez, eu estava começando a me perguntar: e se eu colocasse limites de verdade? E se eu parasse de carregar o peso de todos eles? Naquela noite, depois de desligar o celular, sentei no sofá com uma xícara de chá que nem toquei. Minha mente estava em um turbilhão. Dizer não para minha mãe, mesmo que só por mensagem, tinha sido como atravessar uma linha invisível. Eu sabia que aquele pequeno ato, aquelas 3 palavras, esse mês não posso, era o começo de algo maior, mas também sabia que não seria fácil. Minha família nunca aceitou um não meu. Para eles, eu era a pessoa que sempre dizia sim, que sempre resolvia, que sempre estava lá, não importa o que eu tivesse que sacrificar. Os dias seguintes foram uma prova disso. Minha mãe não deixou a mensagem sem resposta por muito tempo. Na manhã seguinte, meu celular já tinha várias notificações. Ela mandou mensagens longas, cheias de argumentos que eu conhecia de cor. Ana, você sabe como está difícil para a gente? Seu irmão está tentando, mas não dá conta sozinho. Você sempre foi nossa salvação. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para me fazer sentir culpa, como se eu estivesse traindo o papel que eles tinham decidido que eu deveria desempenhar. Meu pai também entrou na dança, com mensagens mais curtas, mas não menos pesadas. Você está mudando, filha. Isso não é você. Até Clara, minha prima, voltou à carga, enviando um áudio onde sua voz oscilava entre raiva e falsa preocupação. Ana, você está bem? Por que dizer não assim, do nada? Não é normal. A gente está preocupado com você. Preocupados comigo. Aquilo quase me fez rir. Era irônico ouvir isso depois do vídeo, depois de escutar com todas as letras o que eles realmente pensavam de mim. Mas, mesmo assim, aquelas mensagens mexiam comigo. Anos de condicionamento não desaparecem de uma hora para outra. Cada notificação era como uma facada, reacendendo a culpa que eu sempre senti quando pensava em colocar minhas necessidades em primeiro lugar. Parte de mim queria ceder, mandar o dinheiro, pedir desculpas, voltar a ser a Ana de sempre. Mas, toda vez que essa vontade aparecia, eu me lembrava das risadas no vídeo, do trouxa que ecoava na minha cabeça. Não, eu não podia voltar atrás. Decidi que precisava de um plano. Não podia simplesmente continuar ignorando as mensagens e fingindo que nada estava acontecendo. Minha família não ia parar. Eles nunca paravam. Então, comecei a pensar em como estabelecer limites de verdade. Limites que eles não pudessem ignorar. Primeiro, decidi que não responderia mais nenhuma mensagem que tivesse tom de cobrança. Nada de justificar, nada de explicar. Eu simplesmente não ia entrar no jogo deles. Segundo, precisava proteger minha paz. Isso significava reduzir o contato, bloquear números, se fosse necessário. A ideia de bloquear minha própria família parecia extrema, mas, ao mesmo tempo, era como se eu estivesse finalmente respirando depois de anos prendendo o fôlego. Na
Semana seguinte, a oportunidade de testar esses limites chegou. Minha mãe ligou, eu vi o nome dela na tela do celular e hesitei. Meu dedo pairou sobre o botão de atender, mas algo dentro de mim disse: não atenda. Você não precisa. Deixei a chamada ir para a caixa postal. Ela deixou um recado, com a voz doce que ela sempre usava quando queria algo. Ana, filha, me liga de volta. Precisamos conversar sobre o aluguel. Você sabe que a gente conta com você. Ouvi o recado, mas não respondi. Em vez disso, mandei uma mensagem curta: não posso ajudar agora. Desculpe. E desliguei o celular de novo. A reação foi imediata. Meu pai mandou uma mensagem dizendo que eu estava sendo ingrata, que eles me criaram, que me deram tudo. Lucas, meu irmão, enviou um texto cheio de sarcasmo. Tá se achando agora, né? Quem você pensa que é para virar as costas para a família? Clara foi ainda mais longe, enviando outro áudio, dessa vez com um tom que misturava acusação e vitimismo. Ana, você está sendo egoísta. Sério, depois de tudo que a gente passou juntos, você vai deixar a gente na mão assim? Cada palavra era como uma tentativa de me arrastar de volta para o lugar onde eles me queriam, subserviente, obediente, disponível. Mas algo tinha mudado. Antes, essas mensagens teriam me destruído. Eu teria corrido para resolver tudo, para apaziguar, para consertar. Agora, porém, cada tentativa de manipulação só me deixava mais firme. Eu não era mais a Ana que eles conheciam, e, pela primeira vez, comecei a sentir uma pequena faísca de orgulho. Eu estava dizendo não. Eu estava escolhendo a mim mesma, mas eu sabia que isso era só o começo. Eles não iam desistir tão fácil, e eu precisava estar pronta para o que viria a seguir. Dizer não pela primeira vez foi como abrir uma porta que eu nem sabia que existia. Mas, como qualquer mudança, veio com um preço. Minha família não estava acostumada a me ver resistir. E eles não aceitaram minha recusa de braços abertos. Pelo contrário, as mensagens, os áudios e as ligações só aumentaram, cada uma carregada com uma mistura de manipulação, raiva e tentativas de me fazer sentir culpada. Era como se eles estivessem testando até onde minha determinação iria. E, confesso, houve momentos em que quase cedi. A culpa é uma coisa poderosa, especialmente quando você cresceu acreditando que seu papel é carregar o peso dos outros. As mensagens da minha mãe começaram a mudar de tom. No começo, eram pedidos com aquele toque de carinho que ela sabia usar tão bem, mas, quando viu que eu não cedia, o tom virou acusação. Ana, eu não te criei para ser assim, escreveu ela numa noite. Você está virando uma pessoa fria, egoísta. Isso não é de Deus. Aquelas palavras doeram. Não porque eu acreditasse que ela estava certa, mas porque, por tanto tempo, eu vivi para agradá-la, para ser a filha perfeita, a que nunca decepcionava. Ler aquilo era como ouvir a voz da minha infância, me dizendo que eu não era suficiente se não colocasse a família em primeiro lugar. Meu pai também não ficou atrás. Ele não era de mandar mensagens longas, mas as poucas palavras que escrevia eram afiadas como facas. Você está cuspindo no prato que comeu, disse ele numa mensagem. Se não fosse por nós, você não seria nada. Eu lia e relia aquelas palavras, tentando entender como ele podia dizer algo assim. Eu, que paguei a hipoteca da casa deles por anos. Eu, que abri mão de sonhos para garantir que eles tivessem conforto. Como ele podia dizer que eu não seria nada sem eles, quando, na verdade, eu tinha dado tudo? Mas o pior veio da Clara, minha prima. Ela sempre foi a mais próxima de mim, quase uma irmã. Talvez por isso, suas palavras cortassem mais fundo. Um dia, ela me enviou um áudio que eu ouvi com o coração na mão. Ana, você está destruindo a família, disse ela, com a voz tremendo, como se estivesse chorando. Você acha que é melhor que a gente, que pode simplesmente virar as costas e fingir que não deve nada? Eu te conheço desde criança, e nunca pensei que você seria capaz de fazer isso. O áudio terminava com ela dizendo que eu estava traindo todos eles. Ouvi aquele áudio 3 vezes, tentando encontrar algum sinal de sinceridade. Mas, no fundo, eu sabia que era mais uma tentativa de me manipular. Ela não estava preocupada comigo. Ela estava preocupada com o que minha recusa significava para ela, para os pedidos que não poderia mais fazer. A culpa era como uma sombra, sempre ali, me seguindo. À noite, quando eu tentava dormir, as palavras deles ecoavam na minha cabeça. Egoísta, ingrata, você está destruindo a família. Eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Será que eu estava sendo dura demais? Será que eu deveria dar uma chance, tentar conversar, explicar como me sentia? Mas então, eu me lembrava do vídeo, das risadas, da palavra trouxa, e a raiva voltava, mais forte que a culpa. Eles não mereciam minha explicação. Eles não mereciam mais nada de mim. Foi quando tomei uma decisão que, meses antes, eu nunca teria imaginado ser capaz de tomar. Bloqueei os números deles. Minha mãe, meu pai, Clara. Um por um, cliquei no botão de bloquear no celular. Cada clique era como soltar um peso que eu carregava há anos. Era aterrorizante, mas também libertador. Pela primeira vez, senti que estava tomando o controle da minha vida. Não era só sobre o dinheiro ou os pedidos.
Era sobre me recusar a ser a pessoa que eles queriam que eu fosse, mas eu sabia que bloquear os números não seria o fim. Minha família não era de desistir fácil, e, como eu temia, o confronto estava apenas começando. Eu podia sentir que algo maior estava a caminho, algo que testaria minha força de uma forma que eu nunca tinha enfrentado antes. E, no fundo, eu sabia que o próximo passo não seria apenas uma mensagem ou um áudio, seria cara a cara. E eu precisava estar pronta. Eu sabia que bloquear os números da minha família não seria o fim. Eles não eram do tipo que aceitavam ser ignorados. Durante dias, mantive o celular no modo silencioso, tentando encontrar um pouco de paz no caos que minha vida tinha se tornado, mas, no fundo, eu sentia que o silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade. E a tempestade chegou numa tarde de sábado, quando ouvi batidas fortes na porta do meu apartamento. Eu estava na cozinha, preparando um café, tentando me convencer de que estava tudo sob controle. As batidas vieram de novo, mais altas, mais insistentes. Meu coração disparou. Por um instante, pensei em ignorar, fingir que não estava em casa, mas então ouvi a voz do meu irmão, Lucas, do outro lado da porta. Ana, abre essa porta. Eu sei que você está aí. O tom dele era puro veneno, uma mistura de raiva e autoridade, como se ele tivesse o direito de exigir qualquer coisa de mim. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para o quanto ele me abalaria. Caminhei até a porta, minhas mãos tremendo enquanto girava a chave. Quando abri, lá estava Lucas, com os olhos faiscando de raiva. Ele não esperou nem um segundo antes de começar. O que está acontecendo com você, Ana? Virar as costas para a família? Bloquear a mamãe? O papai? Quem você pensa que é? Cada palavra saía como um soco, e eu senti meu estômago revirar. Mas, dessa vez, eu não ia recuar. Entra, Lucas, falei, tentando manter a voz firme. Ele entrou, ainda bufando, e se jogou no sofá como se fosse o dono do lugar. Explica essa palhaçada, disse ele, cruzando os braços. Você está deixando a gente na mão, ignorando a mamãe, ignorando todo mundo. Isso é jeito de tratar a família. Eu me sentei na cadeira em frente a ele, mantendo distância. Queria manter o controle, mas a raiva que eu vinha segurando há semanas estava começando a transborda. Lucas, eu vi o vídeo, disse, olhando diretamente nos olhos dele. Eu sei o que vocês falam de mim quando acham que eu não estou ouvindo. Trouxa, só serve para pagar as contas. Vocês riram de mim. Todos vocês. Por um momento, ele ficou em silêncio, o rosto endurecendo. Eu podia ver que ele não esperava que eu trouxesse o vídeo à tona. Então, ele riu, uma risada forçada, quase nervosa. Você está falando sério? Aquilo era só uma brincadeira. Ana, você está levando isso a sério demais. Brincadeira? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Vocês me chamaram de trouxa, Lucas. Riram de mim por eu ajudar vocês. Eu paguei sua faculdade, que você largou. Paguei as contas dos nossos pais por anos. E vocês acham que é brincadeira? Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. Mas não cedeu. Você está distorcendo tudo, disse ele. A gente te ama, Ana, mas família é assim, a gente ajuda. E agora você está virando as costas para a gente por causa de um vídeo idiota? Eu senti a culpa tentar se infiltrar de novo, como uma velha conhecida. Mas, dessa vez, a raiva era mais forte. Não, Lucas, eu não estou virando as costas. Eu estou cansada de ser usada. Quer dinheiro? Arrume um emprego. As palavras saíram com uma força que eu nem sabia que tinha. Ele piscou, surpreso, como se nunca tivesse ouvido algo assim de mim. Por um segundo, achei que ele fosse gritar, mas ele só se levantou, apontando o dedo na minha direção. Você vai se arrepender disso, Ana. Família é para sempre. Você não pode simplesmente jogar tudo fora. Eu me levantei também, sentindo uma determinação que nunca tinha sentido antes. Eu não estou jogando nada fora. Vocês é que jogaram. Sai da minha casa. Ele hesitou, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia, mas eu abri a porta e fiquei lá, esperando. Finalmente, ele passou por mim, murmurando algo que não ouvi direito. Quando a porta se fechou, minhas pernas quase cederam. Eu me apoiei na parede, tentando respirar. Tinha sido um confronto, mas também uma vitória. Pela primeira vez, eu não cedi, mas eu sabia que isso não era o fim. Eles voltariam, e eu precisava estar pronta para o próximo passo. Fechar a porta na cara do Lucas foi como fechar uma porta para uma parte de mim mesma. A Ana que sempre dizia sim, que carregava o peso de todos, que engolia a dor para manter a paz, ela estava ficando para trás. Mas, mesmo depois daquele confronto, eu sabia que não era o fim. Minha família não era de desistir. Eles poderiam voltar, tentar de novo, com novas mensagens, novas chantagens emocionais. Eu precisava fazer algo maior, algo que deixasse claro que eu não era mais o caixa eletrônico deles. Foi aí que decidi que era hora de encerrar essa história de uma vez por todas. Nos dias seguintes, comecei a organizar tudo. Sentei à mesa da minha pequena sala, com uma pilha de papéis e meu laptop aberto. Durante anos, eu guardei comprovantes
de tudo o que fiz por eles. Extratos bancários, comprovantes de transferência, recibos de pagamentos. Não sei por que guardei tudo aquilo, talvez, no fundo, eu sempre soubesse que um dia precisaria olhar para trás e entender o quanto tinha dado. Agora, aqueles papéis eram como uma prova concreta do que eu tinha sacrificado. Cada comprovante contava uma história: a hipoteca da casa dos meus pais, que paguei por 5 anos, as mensalidades da faculdade do Lucas, que ele nunca terminou, as passagens e reservas de hotéis para as férias que eles aproveitaram sem mim. Enquanto folheava aqueles documentos, senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva por ter permitido que me usassem por tanto tempo. Tristeza por perceber que o amor que eu achava que compartilhávamos nunca foi recíproco. Mas, acima de tudo, senti uma determinação crescente. Eu não ia mais carregar esse peso. Não ia mais ser a pessoa que eles chamavam de trouxa pelas costas. Era hora de mostrar que eu sabia exatamente o que tinha feito por eles e que não faria mais. Passei horas escrevendo um e-mail. O assunto era simples: declaração final. No corpo da mensagem, fui direta, mas calma. Durante anos, eu coloquei as necessidades de vocês acima das minhas. Escrevi: paguei a hipoteca da casa, a faculdade do Lucas, as férias de vocês. Abri mão dos meus sonhos para garantir que vocês tivessem o que precisavam. Mas agora, sei o que vocês realmente pensam de mim. Não sou mais o caixa eletrônico da família. Não devo mais nada a vocês. Anexei todos os comprovantes, cada um escaneado cuidadosamente, como uma prova irrefutável do que eu tinha dito. Reli o e-mail várias vezes, sentindo o peso de cada palavra. Era como se eu estivesse escrevendo minha própria libertação. Antes de enviar, hesitei. Minha mão ficou parada sobre o botão do mouse, e por um momento, a culpa tentou se infiltrar de novo. Será que eu estava sendo dura demais? Será que isso realmente precisava ser assim? Mas então me lembrei do vídeo, das risadas, da palavra trouxa ecoando na minha cabeça. Não, eles não mereciam mais nenhuma dúvida minha. Cliquei em enviar. O e-mail foi para minha mãe, meu pai, Lucas e Clara. Não havia volta, mas eu sabia que o e-mail sozinho não bastava. Minha família tinha o hábito de distorcer as coisas, de fingir que nada tinha acontecido. Então, decidi dar um passo a mais. No grupo da família, no aplicativo de mensagens, escrevi uma última mensagem: vocês esqueceram tudo que eu sacrifiquei por vocês. Riram de mim, me chamaram de trouxa. Estou fora. Não me procurem mais. Não. Esperei por respostas. Saí do grupo imediatamente depois de enviar. Meu coração batia forte, mas, pela primeira vez em muito tempo, não era de medo ou culpa, era de alívio. Eu sabia que eles não ficariam quietos. Sabia que tentariam me contatar, que diriam que eu estava exagerando, que tentariam me convencer a voltar atrás. Mas, dessa vez, eu estava pronta. Eu tinha traçado uma linha na areia, e não havia como voltar. O que eu não sabia era como seria viver sem aquele peso constante, sem a expectativa de ser a salvadora da família. Mas, pela primeira vez, eu estava começando a imaginar como seria viver para mim mesma. Depois que enviei o e-mail e saí do grupo da família, uma calma estranha tomou conta de mim. Era como se, pela primeira vez em anos, eu pudesse respirar sem sentir o peso de uma obrigação invisível. Não havia mais mensagens me cobrando, nem vozes na minha cabeça me dizendo que eu precisava ser a salvadora da família. Mas essa paz veio com um vazio. Durante tanto tempo, minha vida girou em torno deles, meus pais, Lucas, Clara. Quem eu era sem esse papel? O que eu queria para mim mesma? Essas perguntas me assustavam, mas também me excitavam. Pela primeira vez, eu tinha espaço para descobrir. Os dias seguintes foram silenciosos. Ninguém tentou me contatar, pelo menos não imediatamente. Eu sabia que o e-mail tinha sido um golpe duro. Os comprovantes, as provas concretas de tudo que eu fiz por eles, não deixavam margem para negação. Parte de mim esperava que eles refletissem, que reconhecessem o que tinham feito. Mas, no fundo, eu sabia que isso era improvável. Minha família nunca foi de se desculpar. Eles preferiam distorcer a realidade, transformar tudo em uma narrativa onde eu era vilã. E eu estava certa. Cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem de Lucas. Era longa, diferente do tom arrogante que ele usou quando veio ao meu apartamento. Ana, você está cometendo um erro, escreveu ele. Família é para sempre. Você pode estar brava agora, mas vai se arrepender de cortar a gente assim. A gente te ama, mesmo que você não acredite. Pensa bem antes de jogar tudo fora. Li a mensagem várias vezes, tentando encontrar algum traço de sinceridade, mas tudo que vi foi mais uma tentativa de manipulação. Ele não pediu desculpas pelo vídeo, pelas risadas, por me chamar de trouxa. Ele só queria que eu voltasse ao meu lugar, que eu continuasse sendo a Ana que sempre dizia sim. Dessa vez, porém, eu não senti culpa, não senti raiva, senti apenas uma certeza tranquila. Eles não tinham mais poder sobre mim. Respondi com uma única frase: eu já pensei, e escolhi a mim mesma. Depois disso, bloqueei o número dele também.
Foi o último contato que tive com qualquer um deles. E, pela primeira vez, não me senti mal por isso. Em vez disso, senti um sorriso surgir no meu rosto, um sorriso silencioso, mas cheio de força. Eu estava livre. Comecei a usar o tempo que antes gastava preocupada com eles para cuidar de mim. Inscrevi-me em um curso online que sempre quis fazer, sobre gestão em saúde, algo que poderia me ajudar a crescer na carreira de enfermagem. Comecei a sair mais, a encontrar amigos que eu tinha deixado de lado por falta de tempo. Até tirei um fim de semana para viajar sozinha, algo que nunca tinha feito. Foi só uma cidadezinha perto, mas ficar sentada à beira de um lago, sem ninguém me cobrando nada, foi como redescobrir quem eu era. Ou, talvez, descobrir quem eu poderia ser. Não vou dizer que foi fácil. Às vezes, ainda ouvia uma vozinha na minha cabeça, me dizendo que eu deveria ligar para minha mãe, tentar consertar as coisas. Mas, toda vez que isso acontecia, eu me lembrava do vídeo, das palavras cruéis, e a vozinha silenciava. Eu não devia nada a eles. Não mais. Minha vida agora era minha, e eu estava começando a aprender o que isso significava. Olhando para trás, percebo que o vídeo, por mais doloroso que tenha sido, foi o que me salvou. Ele me forçou a enxergar a verdade, a parar de me enganar. E, ao fazer isso, me deu a chance de recomeçar. Hoje, quando acordo, não sinto mais aquele peso no peito. Sinto leveza, sinto possibilidade e, acima de tudo, sinto que, finalmente, estou vivendo para mim. Quero ouvir de vocês. Alguma vez já passaram por algo assim, sentindo que abriram mão de si mesmos por outras pessoas? Compartilhem suas histórias nos comentários e me contem de onde estão assistindo. E, se essa história tocou vocês, deem um curtir e se inscrevam. Para mais histórias como essa, vocês não imaginam o quanto isso faz diferença.